Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Roberto, é um prazer estar com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre condição de alinhamento de 3 pontos. Sabemos que o plano cartesiano é composto por infinitas retas e infinitos pontos. Alguns destes pontos pertencem à mesma reta. Quando isso acontece, falamos que os pontos são colineares. Para que a gente defina se 3 pontos do plano cartesiano são colineares, precisamos seguir essa regrinha aqui. Dados 3 pontos no plano cartesiano, A, B, C, eles serão colineares somente se o determinante da matriz for igual a 0. Pessoal, A, B e C foram nomes aleatórios dados a 3 pontos, tá certo? Mas qualquer ponto que você pegar lá no plano cartesiano, pegando 3 destes pontos, você pode verificar se eles são colineares ou não, sem precisar desenhar o gráfico, tá? Para fazer isso, monta-se uma matriz, coloca o x e o y de um dos pontos, depois coloca embaixo o x e o y de outro ponto, do segundo ponto, né? E depois coloca o x e o y do terceiro ponto. Para terminar a matriz, completa com 1, sempre completa com 1. Aí fica uma matriz de ordem 3, uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Calculo o determinante dessa matriz. Se o determinante der 0, os 3 pontos são colineares. Se o determinante der diferente de 0, os 3 pontos não são colineares. Vamos resolver o exemplo 1, para a gente terminar de entender. O exemplo 1. Verifique se os pontos A, B, C são colineares. Então, como que faz? Monta a matriz, né? O ponto A é 1 e 2, ó. X e Y. Lembra sempre, o primeiro é X, o segundo é Y. Tá? X e Y. O ponto B é menos 2 e 1. E o ponto C é 3 e 2. Completa com 1. Ó, põe um aqui e um aqui. Sempre vai completar com 1. Montou a matriz. Calcula o determinante dessa matriz. Lembram como que calcula o determinante de uma matriz de ordem 3? Existem várias formas, eu não sei qual foi a forma que vocês aprenderam. Normalmente, a gente usa uma regrinha chamada regra de Sarrus. Tem gente que pronuncia Sarrus. A pronúncia aqui para nós não importa, tá? Então, essa regra, ela diz o seguinte: repete-se as 2 primeiras colunas. Então, nós vamos repetir, ó, a primeira coluna e a segunda coluna. Multiplica-se as diagonais. Isso aqui é uma diagonal. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3 positivo. Essa diagonal que vem neste sentido, ela é diagonal secundária. Diagonal secundária, troca-se o sinal depois da multiplicação. Então, multiplicou, deu positivo, põe negativo. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2 positivo. Troca o sinal. 2 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 4. Menos 4, muda o sinal. Pessoal, diagonal secundária, multiplica e muda o sinal, tá? Diagonal principal agora. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 positivo. Não muda o sinal. Diagonal principal não muda o sinal. 2 vezes 1 vezes 3 dá 6.
Não muda o sinal, porque é diagonal principal. 1 vezes menos 2 vezes 2 dá menos 4. Não muda o sinal. Agora faz essa continha. Vamos pegar os que têm sinais iguais. Ó. Menos 3 com menos 2. Soma e conserva. Dá menos 5. Menos 5 com menos 4 dá menos 9. Somei os negativos. 4 mais 1 dá 5. 5 mais 6 dá 11. Somei os positivos. Menos 9 mais 11 vai dar 2. Quando os sinais são diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, o determinante desta matriz vale 2. Sempre que o determinante der diferente de 0, os pontos não são colineares. Certinho? Não são colineares. Então, esta é a situação do exemplo 1. Se o determinante tivesse dado 0, os 3 pontos seriam colineares. Vou apagar o exemplo 1 e fazer o 2. Se vocês precisarem de ver esta resolução de novo, voltem o vídeo. O exemplo 2, ele diz, sabendo que os pontos P, Q, R são colineares, calcule o valor de A. O A, ele está substituindo o Y do ponto Q. Está aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Ó. Monta a matriz. É preciso entender bem esta condição de matriz, porque daqui para frente vocês vão ver matriz quase o tempo todo, tá? Determinante da matriz. Então, vamos lá. O ponto P é 0 e 2. O ponto Q é 3 e A. E o ponto R é 1 e 4. Correto? Agora, completa a matriz com 1. Sempre vai completar com 1. Agora, a regra de Sarros. Repete as duas primeiras colunas. 0, 3, 1, 2, A, 4. Multiplica as diagonais. 1 vezes A vezes 1 dá A. Muda o sinal, então menos A. 0 vezes 1 vezes 4 dá 0. Quando der 0, não precisa descer ele aqui, porque 0 não altera nada na soma, né? Então, essa continha aqui, ó, a gente não vai colocar o resultado dela. 2 vezes 3 vezes 1 dá 6. Muda o sinal. Olha só, deu positivo, muda o sinal. Então, essas 3 diagonais que eu fiz primeiro aqui, ó, a gente muda o sinal. Se der mais, põe menos. Se desse menos, a gente ia colocar mais. Agora, a diagonal principal. 0 vezes A vezes 1 é 0. Aqui, ó, 0. Não precisa de colocar aqui. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Não muda o sinal, porque agora é a diagonal principal. 1 vezes 3 vezes 4 é 12. Não muda o sinal. E aí, já colocamos igual a 0. Por quê? Porque o enunciado ele está afirmando que os pontos são colineares. Então, se eles são colineares, é porque o determinante dá 0. Agora, vamos resolver. Ó, menos A. Vou conservar esse 6 aqui, ó, e vou somar 2 com 12, ó, os dois positivos, dá 14. Menos 6 mais 14, subtrai e dá o sinal do maior. Dá 8, não dá? Pessoal, agora presta bem atenção nisso daqui, ó. Menos A mais 8, que é igual a 0. O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode deixar o 8 quieto aqui e passar o A para o lado de lá. Porque se ele está negativo, ele passou, fica positivo.
Então, nós vamos ter 8 igual a A. Se 8 é igual a A, não tem outro jeito. A igual a 8, essa é a resposta. Tá certo? Agora, tem aluno que não gosta de passar a variável para o outro lado. Então, eu vou fazer do jeito que a maioria gosta. Mas quem entendeu isso aqui, ó, pode fazer assim, tá? Tanto você pode passar a variável para o outro lado, ou o número. Então vamos lá, para quem gosta de manter a letra de cá, passa o 8 para lá. Ele é mais, vai menos, correto? A variável não pode ficar negativa. Então a gente muda os dois sinais. Para mudar os sinais, multiplica-se por menos 1. Então aí vai ficar A positivo e 8 positivo, do mesmo jeito que tinha dado, tá certo? Pessoal, então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, né? Monta a matriz com os 3 pontos, esse estudo só vale quando for 3 pontos, tá? Pega o x e o y dos 3 pontos, completa com a coluna 1, igual está mostrando aqui, calcula o determinante. Se deu 0, são colineares. Se deu diferente de 0, não são colineares. Pessoal, um abraço a todos, até a próxima. Tchau.